A live de hoje, né, com você aqui, é uma live nesse caminho da literatura. Tem algumas lives que a gente fez sobre livros, né? E hoje a gente vai falar daqueles 3 livros do John Piper, onde ele fala sobre a vida de grandes homens de Deus na história, né? Inclusive a Vida Nova vende até como se fosse um combo, né? É um box. Uhum. Vou deixar você começar, cara. Vai que eu vou só aqui fazendo perguntas difíceis para deixar você em situação complicada. Na verdade, esse box é um box que tem por título, né, Os Cisnes Não Estão Silenciosos, Uhum. porque ele baseia-se numa declaração feita por Heráclios, né, porque Agostinho, com 71 anos de idade, ele, 4 anos antes de morrer, ele passa o cajado para o seu assistente, né, e aí no momento da cerimônia, né, conta a história que ele fez uma declaração, Heráclios, né? O grilo canta e o cisne está silencioso. Aí o John Piper pega essa expressão, né, essa frase, e compõe um livro, né, por meio de alguns vultos da história do cristianismo. Na verdade, ele reúne nomes como Lutero, Calvino, Abraham Kuyper, William Cooper, na verdade, né? William Tyndale. Ele vai reunindo alguns nomes. Eu falei de Kuyper, mas Kuyper não está, não. John Bunyan e outros. E aí ele Isso. reúne esses nomes e compõe essa trilogia, né? Esse box, com títulos muito interessantes, com assuntos muito relevantes, principalmente para lideranças, né? Para pastores e líderes, para toda a igreja. Inclusive, não sei se você participou, acho que 1 ano ou 2 anos atrás, de uma sala de leitura que a gente fez, promovida pela Paulinha, se eu não me engano. Ela me convidou também, eu participei, que a gente leu um desses livros Foi. devocionalmente, né? Eu acho, realmente são livros assim maravilhosos, porque além de biográficos, né, o John Piper, ele traz algumas aplicações muito fortes, né, para a vida da liderança a partir da vida desses homens, né? E aí a gente pensou aí, eu e você conversamos e pensamos em falar desses vultos aí da história do cristianismo, para a gente, de alguma forma, edificar os irmãos que entrarem aí na live, né? É isso aí. Para quem você falou da Paulinha, para quem não conhece, para quem não sabe, está acessando. O Felipe está falando da Ana Paula Esquivel. Ela tem um canal no YouTube chamado Entre Páginas. Ela é professora, né, teóloga, psicóloga, e tem um canal só para isso, para falar de livros. Ela está sempre comentando sobre livros. E ela tinha um projeto de roda de leitura que era muito bacana. Isso Inclusive, aí. ela tem que voltar. Se você entrar na live aí, Paula, volta com esse negócio aí que é muito bom. É legal, é show de De, bola. de qual livro você vai falar primeiro, Felipe? Então, Mostra os 3 aí e depois a escolhe um gente para começar. a gente está aqui justamente com eles na própria sequência do livro, né? A gente tem o primeiro Aham, livro, que é o Sorriso Escondido de Deus, tá? aham. Depois a gente tem o segundo livro, que é o Legado da Alegria Soberana, e o terceiro livro, que é Completando as Aflições de Cristo. Então, nessa ordem é que o John Piper escreve, né, os livros. Se você me permitir, eu vou seguir a própria ordem, né? Show, ótimo. O O Sorriso primeiro, Escondido de Deus já fala do John Bunyan, que é um dos meus autores favoritos, né? Pô, quem não leu O exa Peregrino tá muito atrasado. exatamente, assim. Então, assim, você vê que o Sorriso Escondido de Deus, ele fala sobre o fruto da aflição na vida de John Bunyan, William Cowper e David Brainerd, né? Esses homens, né, na verdade, dão para a gente um legado de força de alma muito grande, né? Não somente por suportar tempos difíceis, mas de honrar a Deus em meio aos tempos de dificuldade e de aflição, né? Quando a gente lê a história desses homens, a gente conhece suas vidas, a gente, de alguma forma, é encorajado, né, pelo fato de que nenhum labor e nenhum sofrimento no caminho da obediência a Deus, a Cristo, ele é em vão. Então,
através dessas pessoas, quando a gente começa a ler a história desses homens, a gente vê o quanto que eles foram assim fortalecidos pelo Senhor para que no ministério eles pudessem assim servir a Deus com fidelidade. Você falou de John Bunyan, por exemplo, que é um conhecido pastor batista, né, inglês, que na prisão escreveu esse livro que se tornou assim um best-seller, né? Eu acho que até hoje ele continua a porção literária individual de maior circulação na história da raça humana depois da Bíblia, né? Perdendo só para a Bíblia, O Peregrino é um livro maravilhoso que fala, na verdade, de como o cristão deve sobreviver, né? E viver nesta terra, neste mundo, né? Então, só que o que não é sabido, Leclerc, é que ele ficou cerca de 12 anos na prisão porque ele não abriu mão de pregar o evangelho, né, de Jesus. Então, assim, se ele escolhesse abrir mão, ele era automaticamente livre, solto. Agora, você imagina que como deve ter sido difícil para Bunyan, por exemplo, receber uma visita da sua filha, que era cega, né, de nascença, mais velha, Mary, e ela vai visitá-lo. Ele conta que foi como arrancar a carne de seus ossos, né? Tal era o sofrimento, a tristeza que ele sentia ali, aprisionado, trancafiado, receber a visita da sua filha, e mesmo assim ele se manteve firme, né? Outra coisa também interessante de Bunyan é que ele não tinha formação, né? Acadêmica, que eu digo, formação no sentido assim, de alta formação. Mesmo assim, ele escreveu mais de 60 livros. E a maioria deles ainda são impressos, né? Há mais de 350 anos depois de sua morte, os livros ainda estão aí em circulação. Então você vê o que Deus faz através deste homem, né? E depois dele a gente tem o Cooper, que também ficou conhecido como um poeta do novo avivamento religioso da América, e ele ficou conhecido pelas suas poesias, por suas cartas, por seus hinos, que são amplamente conhecidos na liturgia inglesa. Só que o que muitos também não sabem a respeito de Cowper é que ele viveu com uma depressão severa e terrível, né, que foi companheira dele por toda a sua vida, né? E algumas vezes até levando ele ao desespero, né? E, por vezes, a história conta que ele tentou até suicídio. Então, assim, aquela frase da harpa cristã que a gente bem conhece, eu e você, né? Que os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação, é verdade na vida desse cara, porque ele conseguiu tocar corações, milhares de corações, mas ele vivia em profunda escuridão emocional, ele vivia assim, emocionalmente muito abalado, né? Muito legal, né, cara? Você vê que esses homens, primeiro que, assim, todo cristão deveria ler esse tipo de obra, as obras do John Piper, os livros dos autores que John Piper cita, outros livros que falam dessas mesmas questões, como Os Heróis da Fé, por exemplo, do Orlando Boyer, para que a gente tenha um choque de realidade, né, cara? Porque às vezes a impressão que a gente tem é que o cristianismo proposto no século XXI é surreal, né, cara? Fora da realidade da história de homens e mulheres de fé que estavam dispostos a morrer, dar a própria vida, perder tudo. E você vê, um camarada como esse, depressivo, né, com conflitos emocionais, ele seria considerado para muitos hoje um cristão derrotado, né, um cristão com problemas. É verdade. E o cara é um gigante, mas ele é gigante porque Cristo é gigante, não porque ele é um super-herói. É verdade. Mais uma vez, a palavra de Deus sendo evidenciada, né, na boca de Paulo, quando Paulo fala e escreve, dizendo que Deus pega as coisas que aparentemente são ignóbeis, são desprezíveis e torna evidentes, né? Então, assim, um cara que você jamais imaginaria, né, pela sua questão emocional. Isso imita, por exemplo, também o próprio Timóteo, né, que era tímido e tal. E você vê que Deus pega pessoas assim e torna grandes homens de Deus. E aí, aqui também, no primeiro livro, Leclerc, fala sobre o David Brainerd. Provavelmente, esse cara não seria conhecido
não fosse as memórias pessoais dele registradas num diário missionário, exatamente. que depois Jonathan Edwards, né, o grande Jonathan Edwards, publica, né? E a gente sabe que Jonathan Edwards é o grande nome do puritanismo americano. Então, Brainerd fica conhecido porque ele viveu com Edwards, morreu na casa de Edwards, né? E o interessante de tudo é que esse rapaz, ele morreu com 29 anos, com 22 anos ele foi expulso da Universidade de Yale e ele se lança na obra missionária para evangelizar os índios, né? E ele começa a ganhar muitos índios para Jesus. Só que ele era doente. Ele morreu com tuberculose, era um garoto franzino, era um rapaz sem saúde. Então, assim, até o John Piper diz, será que alguém não disse para ele que ele não poderia assumir tal responsabilidade por ser uma pessoa frágil e tudo mais? Mas você vê que eles se doavam, né? Se davam, né? A obra de Deus, se entregavam por completo, né? Então, a gente já falou, o primeiro livro praticamente são esses 3 personagens. Eu acredito que a influência do iluminismo ainda é muito presente hoje, muito forte, e agora esse retorno ao humanismo também, onde o cristianismo é mais um produto de consumo do que propriamente uma identidade, né? Um estilo de vida, isso tem prejudicado muito a nossa cosmovisão, né? Porque você vê que o que a gente observa, a gente não sabe o que vai acontecer depois da pandemia, mas até a pandemia, o que a gente observa é a luta pelo conforto, né? A proposta do conforto, a valorização do eu. Um cara como esse, como David Brainerd, jamais seria enviado como missionário por alguém, e todos seriam assim, todo mundo ia concordar, não, é isso mesmo, tem que preservar a vida dele, mas não, né, cara? A glória do legado dele é exatamente essa fragilidade que ele tem e o resultado que ele dá. Frágil e tudo. É verdade. Os nossos dias, você falou essa questão da cosmovisão, é uma coisa muito, muito tremenda mesmo, quando a gente olha para trás e vê a vida desses homens, o que a gente vê hoje de cristianismo vivido pelas pessoas, a maneira como as pessoas enxergam o cristianismo, a relação com Deus, é muito, infelizmente, obviamente a gente não pode generalizar, mas é muito pobre, é muito empobrecida. Você vê que há uma relação de consumo, de troca, de barganha. Eu vou porque eu quero alguma vantagem, né? Eu vou sim, vou servir, mas que vantagem eu vou receber com isso, né? E tem muito de meritocracia, né? Muito moral, né? O cara consegue se manter, se sustentar, atingir os padrões percebido, ser aprovado pelas comunidades ou pelas pessoas ao redor. Então isso ele torna esse cara cristão. Mas olhando para a Bíblia e para a história, o que a gente vê é muita gente até de vida, de conduta duvidosa, reprovável, assim, em muitos aspectos, na própria Escritura. E é nessa gente mendiga, pobre, fragilizada, que Deus revela muitas coisas e alcança muita gente. É o poder de Deus se manifestando em vasos de barro, né? Vasos de barro. Verdade, a excelência do poder de Deus ali, né? E isso aí. É um fato. E a gente olha com uma certa tristeza para a maneira como algumas pessoas lidam, né? Com a questão do cristianismo, a cosmovisão empobrecida, né? A gente precisa recuperar isso, né? Voltar atrás e se arrepender, na verdade, né? Se arrepender e falar assim, eu quero viver pelo menos um pouquinho do que esses homens viveram, pela motivação que eles viveram, né? Motivação certa, né? Ontem eu fiz uma live com o Ricardo Barbosa, que grande privilégio que eu tive de conversar com ele, assim, um cara além do nosso tempo, né? E ele vai falar muito sobre isso, sobre o retorno, sobre a recuperação da piedade, sobre um discipulado mais pessoal, mais existencial. Enfim, cara, tomara que esse momento nosso nos leve a um outro patamar, né? A uma nova posição. Vamos ver o que acontece. Sobre essa questão, eu confesso a você que eu até falei numa live ontem com um pastor amigo nosso aqui, eu disse o seguinte, que eu penso que vai acontecer muita coisa boa, muita gente pode ser despertada sim, eu acredito nisso, mas muita gente também vai
permanecer do mesmo jeito ou até pior, vai ficar até pior, na verdade. É possível. É possível. Como o próprio Paulo disse, a gente tem vivido uma época em que as pessoas estão muito avessas à verdade, né? Elas estão fechadas para Deus, infelizmente. Verdade, verdade. E diferente desses homens, quando as coisas não dão certo, elas culpam a Deus, elas saem fora, elas abandonam a fé, elas chutam balde. É diferente de você receber, você olha para as Escrituras e vê como as pessoas ali viam a questão do sofrimento e recebiam a questão do sofrimento, e vê hoje, é totalmente diferente, né? Você vê que falta fé, porque a fé é você servir a Deus não pelo que você vê, mas pelo que você espera dele, né? Verdade. Pelo conhecimento que você tem dele, que transcende a questão da matéria, do hoje, do agora. Como bem disse, né, recentemente aí numa live, o Weber aqui com você antecipa algo que vai ser totalmente e plenamente prazeroso lá no porvir, mas você antecipa isso para viver hoje. Eu penso verdade. Exatamente isso. Entendeu? Verdade, a escatologia presente, né? Tem uma pessoa aqui falando projeto Acertando os Passos, eu não sei o nome da pessoa, né? O Instagram, ela está falando que muitas dessas coisas são resultado da nossa própria culpa, porque a gente não dá espaço para os testemunhos verdadeiros e dá espaço para a turma que faz sucesso. Tem razão, a gente tem, olhando para a comunidade de fé como uma coisa só, eu e você também temos uma boa culpa nisso aí, né? Porque a gente mesmo, ela está falando que Paulo vivia preso. Paulo não seria um cara legal para estar no nosso púlpito, não. É verdade, é verdade. Né? Moral duvidosa, fama duvidosa, aprovadíssimo por Deus, mas por nós não sei não. O próprio Cristo, né? Era escândalo, era escândalo, né? Era um fracassado. Como é que Deus vai morrer na cruz, né? Vamos dizer assim, é Deus, é rei, vai morrer na cruz. E o comportamento de Jesus, né? As pessoas com quem ele andava, né? Com quem ele vivia metido, né? Exatamente. Tem gente que poderia usar aquele ditado, dize-me com quem andas, eu te direi quem és. No caso de Jesus, acho que não. É verdade, é verdade, é verdade. Fala do segundo livro aí, Felipe. Falando em comportamento, não, exatamente isso. Eu ia falar de um personagem do segundo livro, que é o Legado da Alegria Soberana, né? Que tem como ideia a questão da graça triunfante de Deus na vida de Agostinho, de Lutero e de Calvino, né? E quando a gente pensa em Agostinho, é exatamente esse cara que tinha uma vida completamente duvidosa, né? Vamos dizer assim, né? Ele era um cara que tinha uma vida depravada, devassa, por que não dizer, né? Eu não me lembro exatamente onde eu li isso, né? Mas quando assim o Senhor alcançou ele, dizem que ele passou pela rua um dia e uma meretriz o chamou, Agostinho, Agostinho, eu sou aquela, né? E ele não atendia, né? A mulher, com vergonha, envergonhado. Mas aí a mulher insistiu, Agostinho, Agostinho, eu sou aquela. E ele falou, sim, eu sei que você é aquela, mas eu não sou mais aquele. Né? Então, assim, na verdade, Agostinho, ele foi esse homem que foi alcançado, né, pela graça do Senhor, pela palavra de Deus, né? E ele nos deixa o grande legado dessa graça, né? Essa satisfação em Deus, essa libertação que vem de Deus, libertação da escravidão, da lascívia, do orgulho, né? E aí ele prega, ele ensina essa liberdade, né? Ele começa a divulgar essa liberdade. E é justamente isso, né? Principalmente aí no que se refere à imoralidade sexual, antes de conhecer a Deus, que ele viveu essa vida aí, digamos, depravada e devassa. Ele é resgatado, ele é tirado dessa situação e ele começa, então, a testemunhar e se torna o grande homem de Deus que ele se tornou, né? Verdade. E o Lutero e o Calvino, que fazem parte desse segundo livro também, bebem da fonte de Agostinho, né? Antes de você falar deles, a Sheila está dizendo aqui que você deve ter lido isso nas Confissões. Depois você caça lá onde é que você leu para a gente colocar no Instagram. Eu não me lembro agora onde eu li isso, né? Não sei se foi alguém que disse, se eu li. Eu tenho as Confissões, não me lembro se li nas Confissões.
Mas essa história é uma história muito, muito Muito verossímil, né? É interessante, né? Porque fala de um cara que não conhecia o Senhor, que vivia uma vida completamente devassa, mas é alcançado por Deus. Obviamente que a vida dele foi muito, muito influenciada, né, por sua mãe, né? Obviamente. E aí ele acalma a dor da sua mãe Mônica, quando Deus o resgata, e ele então entende essa liberdade, essa graça, essa alegria que vem do Senhor, essa plenitude que vem em Deus, e aí ele já não mais se satisfaz nas coisas deste mundo, né? E aí ele começa a se satisfazer em Deus, e essa satisfação ele passa para frente. O seu livro, As Confissões, que você mesmo acabou de citar, é um livro maravilhoso, né? Delicioso. Verdade. Maravilhoso. E o Lutero e o Calvino, eles bebem da fonte de Agostinho. Eles, né, que são os propulsores aí da Reforma Protestante, mas eles se utilizaram dessa soberana graça de Deus, nessa divina graça de Deus pregada por Agostinho, para promover, né, o importante movimento histórico da Reforma, né? Então, naquela época, a parte da igreja estava imersa em corrupções, em heresias, em práticas abusivas, como a questão das indulgências, simonia e tudo mais. A gente sabe muito bem de todas as coisas que aconteciam ali. E então, o famoso monge agostiniano, Lutero, desencadeia aí, inicia essa reforma, né? É o homem de Deus usado no momento certo, na hora certa, para desencadear a reforma. Muito bom a gente, eu acho muito, muito bom e muito oportuno a gente falar desse assunto hoje, uma vez que as pessoas têm confundido muito a reforma com movimentos políticos e ideológicos nas redes, né? Então, verdade, citam Lutero toda hora, citam os reformadores, como se eles tivessem, como se a reforma fosse um movimento de confronto a poder. Na verdade, o que Lutero, Calvino, todos esses caras queriam era o retorno à piedade, o retorno à Escritura, e o retorno à piedade e à Escritura, o retorno a Deus, merece todo o preço a ser pago. E não uma luta por ideologia. É muito ruim, né, você ver o legado da reforma, os autores da reforma sendo mal citados, mal utilizados, me causa constrangimento, tristeza, e principalmente para a nova geração que não estudou, ou estudou pouco, não teve acesso às obras, e fica achando que Lutero e Calvino foram, por exemplo, Bonhoeffer. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então isso é muito oportuno falar sobre isso, porque essa postagem, né, em forma de livro, é assim que a gente faz a leitura do tempo, né, de Piper sobre a graça. É isso que os caras queriam, o retorno à graça, né? O amplo acesso à graça. E que caia tudo que possa impedir que as pessoas tenham esse acesso. Então, eu quero deixar aqui o meu protesto. Mas é exatamente isso. Você falou tudo, e assim, acrescentando, assim, se você me permite, eles voltaram ao Evangelho. É esse Evangelho puro, né? Então você vê que Lutero e Calvino bebem lá de Agostinho, século IV. Então, você vê que eles vão lá, e o que eles querem, na verdade, é buscar a supremacia da palavra de Deus. E o grito de Martim Lutero foi o grito do Evangelho, o grito da palavra de Deus. E através desse grito, ele queria ver transbordar a alegria que emana das Escrituras na vida das pessoas. A gente coloca, sabe, Leclerc, a nossa esperança em pessoas, em sistemas, quando na verdade, cara, a gente precisa buscar Deus. Tudo que a gente precisa vem do próprio Deus. É a cosmovisão ensimesmada, humanista, secularista que a gente vive, influenciada pelo que você falou. Então, quando a gente lê esses caras, a gente vê que, poxa, outra visão. E as pessoas confundem o sistema teocrático do Antigo Testamento, que não é a nossa discussão aqui, de um povo que foi formado por Deus por um propósito redentor maior, com a formação de um governo comum. No Novo Testamento, nas comunidades de fé, não há nenhuma orientação de resistência a problemas sociais, quando você tem problemas gravíssimos, como a escravidão, por exemplo, né, e os crentes são incentivados a perseverar na fé
Como João é incentivado em Apocalipse capítulo 1, quando Jesus fala com ele, fica firme aí, porque eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Todo-Poderoso. Né? Então, essa visão da transcendência que Agostinho, Lutero, Calvino e tantos outros trazem, é algo, assim, eu acho que para mim, pessoalmente, é o ponto teológico mais importante a ser resgatado nesse momento. É a questão da transcendência. Com certeza. E assim, sei que também não é nosso ponto aqui, mas eu tenho sido assim, bastante influenciado nesses dias, né, por essa visão. Né, eu estou fazendo um curso de cosmovisão muito legal, e sem querer fazer jabá, mas já fazendo, né, com o Pedro Dulce, né, Rompendo a Bolha. Eu recomendo, tá aí gratuito para todo mundo participar e se quiser. Eu não sei nem se tem como entrar mais, né? Já tem bastante tempo que ele lançou. Mas aí tem falado muito dessa questão da influência da reforma em todas as áreas, todas as esferas da vida humana, bacana, né? Então, essa visão kuyperiana, né, do Doived. Então, assim, você vê que a questão do Abraham Kuyper, ela está muito para além dessa questão partidária, política partidária que a gente tem visto hoje. A gente tem que entender que o cristão precisa influenciar, sim, positivamente, mas é como se fosse, assim, uma questão de consulta. O que eu devo fazer para melhorar a sociedade? E aí vem consultar a gente, entendeu? O que eu posso fazer? Né? Não necessariamente a gente achar que vai promover um Messias ou qualquer outra coisa nesse sentido para salvar a humanidade, para salvar... não vejo dessa forma, né? A gente precisa voltar para Jesus. Verdade. E para os cristãos que querem dominar o mundo, né, e todas as esferas de poder para minimizar o sofrimento, aí o terceiro livro só fala de sofrimento, né, cara? Então, exatamente isso, rapaz. E eu vou dizer para você que esse livro, assim, esse último, eu tenho lido, esse foi o livro que nós lemos lá na roda de leitura com a Ana Paula. Com a Ana Paula. E esse livro, ele tem falado muito ao meu coração nesses dias. Por quê? Porque ele tem uma leitura, o John Piper faz uma leitura muito legal de Colossenses 1, 24 a 29. E aí, algumas perguntas surgem aí, né? E se Deus decidir usar as aflições, né, dos seres humanos para, de alguma forma, isso servir de veículo para a pregação de uma forma mais intensa, né? Se Deus determinar que a dor da igreja, dos crentes, dos ministros, dos missionários, dos pastores, seja parte de uma poderosa demonstração da glória de Cristo, Deus pode fazer isso. Paulo, quando fala lá aos Colossenses, ele fala dos seus próprios sofrimentos, ele dizendo assim, eu agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja. Aí a gente vê exatamente que esses homens do terceiro livro, que é o William Tyndale, Adoniram Judson e John Paton, né, eles, na verdade, vivem a aflição, são esmagados, né, por assim dizer, sofrem, mas tudo isso, como ouro provado pelo fogo, mas para que no final eles possam brilhar, né, o esplendor da glória de Jesus, não a sua própria glória, mas o esplendor da glória de Cristo na vida dele, né? Então, assim como Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores por meio do seu sofrimento, né? A gente não tem dúvida disso, ele morre de modo escandaloso, ridículo na cruz para muita gente, né? Escandaloso aquilo ali, mas ele sofre, ele morre para obter salvação dos pecadores. E esse é o cerne do Evangelho, né? O sofrimento e a morte para salvar pecadores que antecipa a glória. Então, Deus pode, e é o que fala John Piper nesse último livro, usar como método missionário também o sofrimento. Ele usa o sofrimento como método missionário, né? Incrível, né, cara? Faz com que os servos de Deus se juntem na missão para que demonstrem na prática a maneira como Cristo sofreu e amou a igreja
Então, os pastores, os pregadores se tornam um testemunho vivo de quem Cristo foi e do que Cristo fez. Obviamente que o sofrimento do pregador e do pastor não é redentivo, mas eles apontam para quem é redentivo, para quem é o Redentor, né? Eu acho que o sofrimento tem muitos efeitos, na verdade, né? Tem essa questão primeira, que é porque, na verdade, a missão, né, o trabalho missionário é revelar a glória de Deus, né? Não é alcançar pessoas, mas é glorificar o Senhor sempre, né? A glória de Deus é o fim da missão, seja qual for ela. Então tem esse aspecto primário, mas tem a questão do aspecto secundário também, que é a humilhação do homem, né, e a exaltação do Senhor. Então, todo grande homem de Deus, toda grande mulher de Deus na história tem as suas dificuldades exteriorizadas, né, vai ficando exposto. Se não se auto-expõe, é exposto por Deus de alguma forma, como usando aí a analogia de Jacó lá em Jabó, que fica manco diante de Deus, fica todo mundo manco, né, envergonhado, humilhado, seja porque foi exposto pela perseguição, alguma coisa assim, ou seja porque foi exposto pelos próprios erros, porque não consegue se conter, então fica humilhado. Então isso torna o cristianismo muito poderoso, né? Porque ele não é perfeccionista, nem é performático. E isso está na contramão de quase tudo que se falou até hoje, principalmente no Brasil e na América Latina. Não tem performance, é gente pobre, gente fraca, gente doente. Você vê pelos missionários que Jesus... É um assunto para outra live, né? Mas os missionários que Jesus foi convocando, a mulher samaritana, um endemoniado de Gesareno, os missionários que Jesus vai mandar, não, você fica aqui, você compartilha, que só gente, né, o próprio Zaqueu, gente, como nós falamos, de moral duvidosa, de conduta complicada, que não tem vida irrepreensível. Né? O que torna um homem irrepreensível é a graça de Deus, porque quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Esses caras sofrem muito, cara, sofrem muito. Não dá nem para falar deles na igreja que os irmãos não aguentam. É verdade. Se a gente for contar a história, falar o testemunho deles, pode ser, meu Deus do céu, tipo que é muita derrota, né? Um amigo meu fala sempre muito isso, muita derrota. É verdade. E aí, eu sei quem é. Sabe quem era? E assim, aquela questão, eu gosto muito de lembrar do próprio Paulo, do espinho na carne, né? Então ele tinha um espinho na carne, aquilo incomodava, aquilo com certeza fazia com que as pessoas percebessem que ele sofria com aquilo, era algo que fazia ele sentir muita dor, a gente não sabe exatamente o que era. E ele dizia que era um esbofeteador de Satanás. Então, assim, mas qual era o propósito daquilo? O propósito era bom, era que ele ficasse sempre humilde, né? Sempre humilde diante de Deus, sabendo quem ele era, né? E ele clamava, clamou 3 vezes e Deus falou, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É exatamente isso, que quando a gente lê o testemunho desses homens, que a gente fica assim, muito, mas muito encorajado. Né? Muito legal isso que você falou, porque a humildade cristã, a fraqueza cristã, ela não é antropocêntrica, que é outra coisa que as pessoas erram muito. Nós não somos budistas, né? Nem somos orientais. Não buscamos a humildade ou a fraqueza pela nossa própria orientação, porque aí seria fake, né? Seria falsa. Exatamente. Na verdade, quem nos enfraquece é o próprio Deus. É uma fraqueza que nós não desejamos, que é uma coisa errada também, que a gente vê um ensinamento falho. Não, porque você tem que ficar humilde. Quem é que fica humilde? Que homem fica humilde? O cara só fica humilde se Deus colocar ele de joelho, cara. E esse colocar de joelho é muito doloroso. Né? Nós não chegamos aí igual a esses caras, não chegamos aos pés deles, mas temos os nossos problemas morais, emocionais, físicos, né? Doenças que nos fragilizam, né? Perdas durante a vida, durante a caminhada. Muitas vezes, vários irmãos, amigos nossos são caluniados, né? Perdem sua posição, ficam quase que rastejando diante das circunstâncias, e o Espírito Santo continua fazendo com que a vocação permaneça ardendo no seu peito. Então é um enfraquecer de Deus, não é o homem que auto-humilha-se a si mesmo.
É Deus que humilha o homem. Exatamente. Deus que humilha o homem. Ele sofre, né? O homem sofre aquilo, mas Deus faz acontecer, né? E tudo para a glória dele, na verdade, é para que todo mundo saiba, principalmente o próprio obreiro, né? De que tudo que está acontecendo é porque Deus é bom e porque Ele é poderoso e que não tem nada a ver com performance, não tem nada a ver com correr atrás para acontecer, não. É obra de Deus, é coisa de Deus. Verdade. É milagre de Deus, na verdade. Né? Milagre de Quantos amigos nossos, cara, pessoas brilhantes, né, teriam um ministério, uma vocação completamente arrogante se não fosse o sofrimento. Esses caras sobem no púlpito, às vezes, para pregar em lágrimas. É verdade. Né? Seu coração está humilhado. Então aí sai uma palavra verdadeira, né? Sai água da vida. É verdade, é verdade. Muitas pessoas não têm noção do que acontece nos bastidores, né? Vem uma pessoa lá em cima e acha que está, né? Não sabe, né? E, verdade. Enfim. Desses personagens, Felipe, esse papo está muito delicioso, poderia durar umas 5 horas, mas vai acabar em 5 minutos. por causa do Instagram. Desses personagens que o Piper escreve, qual deles você acha melhor? E dos 3 livros, se você quisesse indicar alguém, falar assim, queria que você lesse essa coleção muito boa, por qual livro você acha que a pessoa deveria começar? Todos eles são muito bons, né? Como a gente bem sabe, os livros são maravilhosos, né? Cada um assim tem uma linha, embora o primeiro e o último sejam muito parecidos, né? No que diz respeito à abordagem, eu particularmente acho que poderíamos iniciar pelo livro 2, né? Porque ele traria, digamos assim, a questão da base, né? Teológica, essa questão da graça, essa questão da liberdade em Cristo. O livro 2 é a alegria soberana. Exatamente. Eu acho que a gente poderia começar por esse, porque ele vai falar dessa questão do evangelho de um modo muito mais forte, né? Na vida desses 3 personagens que marcam a história do cristianismo, Agostinho, Lutero e Calvino. E depois, então, voltaria para o primeiro e para o terceiro livro. E em cada um deles, né, com certeza você vai se identificar com um ou com outro personagem. Né? Eu, particularmente, gosto muito do John Bunyan, como você também falou que gosta. Né? Gosto demais do John Bunyan. Gosto também de Agostinho, né, da história de Agostinho e, por que não dizer também de Calvino, por conta da questão da sistematização da teologia, né? Calvino. Gosta de tudo, aí não vale, você gosta de tudo. Mas eu indicaria dessa forma. O segundo livro, primeiro, O Legado da Alegria Soberana, depois o primeiro e depois o terceiro. Legal. E de qual livro nós vamos falar semana que vem, Felipe? Para a turma que já vai ficar esperando a live. Então, a gente tinha colocado aí alguns livros do Jerry Bridges, né? Falando sobre a questão do sofrimento e da dor. Aí fica à vontade. Tem um que fala sobre o crescimento espiritual e um que fala sobre a questão do sofrimento, de enfrentar a dor. Eu acho que é muito apropriado para o tempo que a gente está vivendo agora, entendeu? Deus está mesmo no controle, é esse? Exatamente. Falar sobre a questão da ótimo. De Deus. Tem até um pregador jovem aí, famoso, que ultimamente andou falando que Deus não está sabendo de nada, né? Descobre de vez em quando. E eu vi um vídeo recentemente que ele pediu perdão disso, né? Pediu perdão, foi isso que ele está querendo dizer. Eu vi um vídeo. Mas eu fiquei, meu Deus do céu, é uma pessoa que é um desavisado mesmo, né? Para falar uma coisa dessa. Pois é, então, mas mesmo assim, mesmo ele sendo um desavisado, essa é uma pergunta que vem à nossa mente, para todos nós, né? E para alguns personagens bíblicos, né? Vários deles nos Salmos, no Antigo Testamento, no Novo. Até João Batista pergunta: é você mesmo o Messias ou temos que esperar outro? De vez em quando a gente tem dúvida mesmo. Não, eu acho que, obviamente, que a gente tem dúvida, somos seres humanos limitados, né? Mas eu penso o seguinte, Leclerc, como cristãos que somos, leitores da palavra de Deus, a gente teria que ter, no mínimo, uma ideia bem básica, bem rudimentar
do que Deus fez na vida de tantos e tantos personagens bíblicos que a gente vê registrado ali, né? Por exemplo, você não pode ler o livro de Ruth sem entender que Deus é soberano, entendeu? Você não pode ler Esther, Jó, e assim você vai ver, né? Então não é possível que você leia livros como esse e fale assim, poxa, não, a coisa está solta. Deus não entendeu? Não é possível. Então, ó, fica aí o convite. Eu e o Felipe combinamos aí de tentar fazer uma live por semana. Semana que vem a gente vai falar sobre esse livro então do Jeff Bridges, Deus está mesmo no controle. Depois a gente vai combinar o dia, né, Felipe, para divulgar com antecedência. Mas aí, live muito legal para a gente falar sobre soberania, sobre providência, onisciência, né? Exatamente. Sobre livre-arbítrio, e vai pegar fogo, vai cair o Instagram. Livre-arbítrio, é verdade, aí vai bombar tudo. Obrigado, Felipe, por ter aceitado o convite aí tão carinhosamente. Eu que te agradeço, muito obrigado aí, sempre à disposição aí para servir a vocês, irmãos. Tá bom?